Bom dia a todos e todas. Eu estou com o Belmiro em Sófia, capital da Bulgária, mas na realidade nós vamos falar hoje da Romênia. Fazer uma síntese de tudo o que aconteceu na nossa longa viagem à Romênia. Foram mais de 30 dias. Bom, eu vou dividir por partes. Acho que a primeira parte assim, importante é em relação ao turismo. A Romênia é um país em que a maior parte dos brasileiros ainda tem uma visão sobre como ela era nas décadas de 1990 ou 2000. A Romênia era um país pobre e inseguro. Hoje tudo isso mudou. A Romênia é um país seguro, que cresce economicamente muito rápido, com cidades muito bonitas e que merece uma visita, né, daqueles que estiveram com vontade de conhecer um país muito bonito, com uma natureza exuberante. A Romênia tem desde montanhas semelhantes aos Alpes, os Cárpatos são chamados de Alpes romenos, até planícies e praias, como é o caso de Constanta, que é a praia que é banhada pelo Mar Negro. Então é um país realmente muito bonito. E nós fizemos um longo percurso na Romênia, nós percorremos a Romênia de oeste para leste inteira, cerca de 500 quilômetros. E depois de oeste para leste, para a gente sair e ir em direção à Bulgária. Então nós conhecemos relativamente bem a Romênia. Como é que é a Romênia culturalmente? Número 2. A Romênia, do ponto de vista cultural, ela é conservadora. Ela, do ponto de vista religioso, a maior parte da população é cristã ortodoxa, né? Muito valor para a família, uma visão, do ponto de vista sexual, conservadora também. Então ela é um país conservador. Culturalmente, os romenos falam muito alto e gesticulam, quase que como os italianos. É um país assim barulhento, mas ao mesmo tempo é muito seguro, com cidades lindas. 3. Historicamente, como é que é a Romênia? A Romênia tem sítios arqueológicos sensacionais. É muito interessante. Quando a gente pensa em Império Romano, em monumentos do passado, cidadelas do passado, sempre vem à cabeça da gente, né, de nós brasileiros, Itália. A Romênia tem muito mais. A Romênia tem um passado associado aos dácios, há cerca de 2.500 anos, mais ou menos, que depois foram conquistados pelos romanos. Então você tem sítios arqueológicos num monte de lugares, de dácios, de romanos. Depois, da era medieval, então você pega, por exemplo, Alba Iulia, que nós visitamos. Alba Iulia tem um sítio arqueológico dácio, romano, medieval, e ela foi terminada no século XVIII. E são inúmeros os exemplos. A Romênia é um dos países mais ricos do ponto de vista histórico, muito preservado, muito mais que Itália, Alemanha, qualquer outro país que a gente pensar na Europa. Então ela é sensacional do ponto de vista histórico. Vale a pena visitar. Mas vale a pena visitar ou de carro ou de trem. Essa coisa de vou ficar 3 dias em Bucareste, você não vai conhecer nada. A Romênia é um país que demanda uma semana, 15 dias. Quer gastar um pouquinho mais? Vai de carro. Vale a pena. Quer gastar menos e assim mesmo conhecendo o país, que é relativamente grande para os padrões europeus? Vai de trem. Ela não tem um sistema de trem tão avançado como o alemão ou o francês, mas ela tem trens cruzando o país inteiro. Os trens são um pouco mais lentos, mas eles cruzam o país todo, a preços bons. Então, quer uma dica? Vai de trem. Vai conhecer legal a Romênia de forma econômica. Economia. A Romênia é um país que tem uma economia que cresce muito rápido, mas ela ainda é um país barato. Eu falo ainda, porque os preços estão subindo na Romênia. Ela já foi um país muito mais barato do que ela é. A Romênia não usa o euro, ela usa o lei, ou leu romeno. E isso, de certa forma, ajuda ela a ser um país mais barato, porque ela controla a política econômica dela própria. Então os preços na Romênia são extremamente baixos. A título de exemplo, um hotel na Romênia custa 1/3 de um hotel em Berlim, na Alemanha, ou 1/4. Você almoça na Romênia com algo em torno de, simples, claro, uma padaria, mas comendo comidas boas, 1 ou 2 euros. No restaurante, 5.
Até fast food na Romênia é mais barato. Se você for a um McDonald's ou um KFC, você vai gastar 5 euros em média. Então é um país assim muito barato. Uma cerveja num supermercado na Romênia custa 70 centavos, uma cerveja alemã ou tcheca. Então é um país ainda muito barato, que vale a pena ser visitado. Do ponto de vista dos pets, principalmente cachorros, né? Os gatos viajam um pouco com os seus tutores. A Romênia é um país que é um pouco melhor que o Brasil em relação ao tratamento aos pets, aos cachorros. Então os cães na Romênia entram na maior parte dos restaurantes. Não entram em um ou outro shopping, mas eles são muito bem tratados. Os romenos adoram cachorros. Nossa, eu passei por tantas situações em que crianças chegavam perto de mim e pediam: posso acariciar o Belmiro? É graça, fofos demais. Então eles adoram cachorros. Você não vai ter muita dificuldade com cães na Romênia. Você vai encontrar muitos hotéis e muitos restaurantes que aceitam cachorros também. Claro, a Romênia não é uma Alemanha, uma Holanda, uma Suécia, é uma Bélgica. Ela está no meio do caminho entre o Brasil e esses países em que a acessibilidade aos cães é quase total. Mas você pode, por exemplo, viajar com um cão com trem. Se for um cão pequeno, dentro de uma sacola, de uma bag, de uma mochila, você pode viajar num ônibus também. Se for um cão pequenininho, mas no trem você pode viajar, inclusive, com cães maiores. Então, é um país bem acessível do ponto de vista dos cachorros. Segurança. Antes de eu viajar para a Romênia, eu já disse isso em outros vídeos, peço desculpas por ser repetitivo. Muitas pessoas, mas muitas, disseram para mim: você é louco, corta a Romênia, vai ser assaltado. A Romênia é um país perigosíssimo, só tem ladrão. Eu escutei coisas daí para pior. Bom, e daí? O que aconteceu ao contrário? Na Romênia eu fui extremamente bem tratado e não me senti em risco em nenhum momento. Pelo contrário, numa das situações em que eu tive que pegar um trem, porque as estradas romênias são terríveis para bicicleta, eu tive que fazer 2 trechos de trem para fugir de estradas perigosíssimas. Detalhe, escutando os romenos: não pegue essa estrada, vai de trem. Numa das situações, eu estava morrendo de medo, eu estava ainda armado contra os romenos ladrões. Eu estava numa estação de trem. E aí na estação de trem é sempre um momento de muita tensão, né? Você tem que desmontar a bicicleta, preocupação com o Belmiro, com a bicicleta, com as bagagens. O trem passa, porque não era a estação inicial dele, e ele vai parar na estação por 2 minutos. Em 2 minutos você tem que enfiar no trem a bicicleta, 6, 7 malabikes, alforjes, que são o tipo de mala específica para a bicicleta, mais o trailer do Belmiro, mais o Belmiro. E é um momento de muita tensão, em que você tem que ficar esperto para não ser roubado, por exemplo. Eu estava nessa estação em Deva, uma cidade próxima a Timișoara, logo que eu entrei na Romênia, ainda armado, né, contra os romenos ladrões. Pois bem, eu estava lá e comecei a colocar as coisas no trem. Eu fiquei de olho num cara que estava sentado sozinho, perto da minha bagagem. Eu falei: putz, esse cara vai mexer na minha bagagem. Comecei a colocar as coisas no trem. E aí eu acabei. Quando eu acabei, esse cara começou a gesticular para mim. E aí eu olhei para ele e ele falou: olha, você esqueceu um negócio aqui. Putz. Então isso me desarmou, assim. Você fala: nossa. E eu, desconfiado do cara, ele acabou de me ajudar a não perder um isolante térmico, né? Eu havia esquecido um isolante térmico que custa aí 30 ou 40 euros. E ele me avisou. Isso foi um tapa na minha cara, sabe? Eu falei: olha, você desconfiando dessa pessoa e ela acabou de te ajudar. Cala a boca, meu irmão. Eu passei por isso na cidade de Deva, logo no início da nossa viagem na Romênia. E por fim, a generosidade dos romenos. Eu fui muito bem tratado. Quando eu pedi informações, a Romênia é um lugar onde mais da metade dos adultos falam inglês. 1/3 dos romenos falam inglês e mais da metade de jovens e adultos, adolescentes até 30, 40 anos de idade, falam inglês. Então é muito fácil você se virar na Romênia. Olha, quando eu pedi alguma informação ou alguma coisa para alguém, só faltou essas pessoas me pegarem pela mão para me levar onde eu precisava ou para passar a informação que eu precisava.
Eu fui extremamente bem tratado. Sabe aquela pessoa que desvia do caminho dela para te levar em determinado lugar sem querer absolutamente nada em troca? E o mais chocante ainda, né? Em 3 situações, eu ganhei dinheiro na Romênia. Então eu vou colocar para vocês as fotos das pessoas que me deram dinheiro. Mas fala, por quê? Sei lá, eu tava num posto de gasolina e de repente para uma pessoa e começa a conversar comigo, vê o Belmiro, acha a história nossa sensacional. São brasileiros viajando de bike. Eu ganhei 3 vezes dinheiro na Romênia sem pedir absolutamente nada. Uma das vezes eu ganhei água na estrada. Alguém viu saindo de um posto de gasolina, comprou água gelada. Quando eu estava 2, 3 minutos à frente, a pessoa me alcançou de carro. Olha, uma água gelada para você viajar. Então, os romenos foram muito generosos comigo. E é um país que eu indico para muita gente, né, para quem pensa em viajar, porque é realmente um país lindo, sensacional. As cidades são limpas, bonitas, tem muita história. É um país realmente demais, um povo muito generoso. As pessoas associam muito a Romênia aos ciganos e muitos brasileiros têm preconceito contra os ciganos. Eu fiz um vídeo, inclusive, sobre isso, que está no Instagram e está no YouTube também. E os ciganos, eu não tenho preconceito, evidentemente, contra os ciganos. Uma das características da minha viagem é alteridade. Entenda, né? Tente compreender a cultura das outras pessoas. Não julgue as outras pessoas pela forma como elas agem com você, porque pode existir uma diferença cultural envolvida. E muitas pessoas associam, né, a Romênia aos ciganos, e como elas têm preconceito contra os ciganos, elas acham que a Romênia é o país dos ciganos. Não, os ciganos são algo em torno de 3% da população da Romênia. Só 3? Só 3. O romeno fala romeno. 90% da população da Romênia é etnicamente romena. Os ciganos são só 3%. E essa foi uma das... esse tipo de mensagem eu ouvi bastante no início, provavelmente associado ao preconceito de brasileiros e brasileiras contra ciganos. Eu acho que é isso. Eu queria agradecer a todos os romenos e as romenas por tudo que eles fizeram por mim. É um país a quem eu, assim, que eu adorei realmente. Eu fiquei mais de um mês na Romênia. Eu gostaria de agradecer a todos e todas. Eu e o Belmirão. O Belmirão foi muito bem tratado na Romênia. Valeu. Obrigadão para todos e todas. Fiquem bem. E como eu sempre faço no final, né? Fiquem com as imagens do Belmiro brincando nessa praça linda de Sófia, capital da Bulgária. É uma praça lindíssima, gigante realmente, cheia de fontes de água. Nós estávamos naquele bar ali, eu estava tomando uma cervejinha, pensando na vida. E nós iremos agora dar uma caminhada, uma passeada. Então fiquem com as imagens do Belmiro. Belmiro, vamos? Belmiro, esse graveto é meio grande para eu jogar para você. Mas esse aqui dá. Vamos, Belmirão. Belmiro. Tchau.
E lá vem o foguete.